Fala pessoal, Japonês e Inglês mais uma vez por aqui, também conhecido como Vinícius, ou eu inverti o que eu acabei de falar e não tem problema, ou foi de propósito. E bom, muitas pessoas sempre me perguntam, Vinícius, pô, esse cara aqui tem um sotaque bacana, pô, eu tô falando com um sotaque legal, enfim, tudo muito mais. Então hoje eu resolvi trazer um react de vídeos de famosos brasileiros falando inglês e a gente vai analisar como que tá o sotaque deles, enfim, né? E até discutir um pouquinho mais sobre essa questão do sotaque, que muita gente tem dúvida, muita gente acaba não entendendo, enfim, tem muita coisa pra gente falar. Bom, eu peguei um vídeo aqui, então, de alguns famosos, eu não cheguei a ver ele, vou ver a primeira vez junto com vocês e a gente vai entender melhor, dar umas risadas, enfim. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e tudo mais, beleza? Além disso, tem o nosso aplicativo da English Bay, dá uma baixada lá se você ainda não aprendeu inglês, você vai aprender inglês de conversação mesmo, pra valer, de maneira gratuita, e eu tenho certeza que você vai adorar, depois você me agradece, viu? Então vamos lá, minha assistente aqui vai pegar o fone, também conhecido como minha namorada. Então vamos lá. Beyoncé, pleased to meet you. It's great to meet you. It's a great pleasure to be here Rodrigo with Faro. you. I want to start asking, you have an idea how much Brazilian fans love you? What memories you have from those calls? Olha, tem um sotaque bem legal, tá? Você vê que, assim, dá pra ver claramente que é um brasileiro falando inglês, né? Não é um nativo, por assim dizer, mas, sinceramente, sotaque todo mundo tem, tá? E isso é a primeira coisa que eu queria deixar claro, tá? Se você pegar um americano, ele vai falar que o britânico fala inglês com sotaque, sendo que eles têm a língua nativa, e o britânico vai falar a mesma coisa do americano, e o americano vai falar do australiano, que também é a língua nativa deles. Então, assim, gente, primeira coisa de tudo, sotaque, todo mundo vai ter. Dentro do próprio português você tem sotaque nordestino, você tem sotaque do sul, você tem sotaque do norte, enfim, você tem o próprio sotaque do sudeste. Então, a real é que você falando, sendo compreendido, conseguir falar com clareza e sem parar para pensar muito, já é o suficiente e você vai seguir um longo caminho e sim, você já é fluente se você tá nesse ponto. Você não precisa falar como um americano, porque você não é um americano, entendeu? Se o americano chega aqui falando no Brasil desse jeito e é fluente, por que a gente não pode falar desse jeito? Nada mais justo. Everybody knows you as an artist, but I want to know, how is Beyoncé at home? What do you do? Uma coisa que é engraçada, e isso é normal, tá, em qualquer língua. Toda vez que a gente vai falar uma palavra de outra língua, que às vezes não necessariamente tem uma tradução, então de repente um nome de uma pessoa ou de um lugar, fica uma coisa meio esquisita. Então, por exemplo, aqui a gente fala muito Beyoncé, né? Mas se a gente pegar os americanos, eles falam muito Beyoncé. Eles não dão esse acento no E, porque tem um acento agudo, mas o fonema é um pouquinho diferente. Então o Rodrigo, ele fala, apesar dele estar falando inglês bem bacana, ele fala Beyoncé. Mas isso é muito normal, é que nem eu tô falando aqui em inglês, Hi, my name is Vinícius. Não tenho como fazer um sotaque Vinícius, porque Vinícius é um nome brasileiro, da língua portuguesa. Então é uma coisa normal. Did you hear about the Corinthians and São Paulo match? Sabe, tipo, são nomes de time, você não tem como traduzir ou fazer um sotaque quanto a isso. Então é a coisa mais normal, não se espantem que isso acontece bastante, beleza? So, because I come Aqui a to gente já see vem pro the Anderson Zealous Silva. fight and this is part of the job, no? But that's it. I come to talk to you because thank it's very you. important. My fans watching you. I'm very emotional because I have a lot of fans in here. Ó, aqui dá pra perceber claramente que o Anderson Silva, não sei, talvez ele tenha chegado a fazer um curso ou algo do tipo, né? Mas claramente ele aprendeu a falar pra valer com a convivência, né? Você vê que é uma pessoa que ele tem um sotaque, na verdade, muito melhor se você for comparar, né? Sotaque melhor entre aspas, tá, gente? Porque não é melhor. Isso é mais parecido com o americano do que o Rodrigo Faro, tá? Mas também o Anderson Silva, ele viveu nos Estados Unidos, ele treinava, lutava lá, então ele tinha que conviver por lá. Você vê que ele usa muitas palavras-chave, né? Ele não usa tantas conjunções, preposições e nem nada do tipo, exatamente porque como ele viveu lá e aprendeu vivendo lá, ele vai focar nas palavras-chave, que é o que ele quer ser entendido. Então, quando ele fala emotional, ele quer demonstrar emoção, entendeu? Que ele está emotivo e ele não dá tanta importância para as palavras antes e depois. E não tem o menor problema, tá sendo entendido, tá sendo entrevistado, lutou muito tempo lá fora, enfim, fica à vontade. Luciano Huck. Não, só eu nem comecei a ver, mas vamos deixar uma coisa clara. Luciano Huck, com o passado que ele tem, com o dinheiro que ele tem que falar bem. Tem que falar bem, deve ter aprendido na escola, deve ter viajado para Disney 1 milhão de vezes, mas vamos ver só como que é.
And one girl is happy, but 500 is really upset with me. And now I want to propose an experience to one of your fans. She will have 60 seconds with you. Okay. Bom, Luciano Huck tem realmente um inglês muito bom, não tem muito o que falar, deve ter estudado pra caramba, deve ter vivido lá fora um monte de tempo, enfim. Mas o mais engraçado é que você vê claramente ele está confortável falando inglês. Você vê que a dicção, né, o tempo que ele demora pra falar, as coisas como ele fala, são muito parecidas tanto em português quanto em inglês. Você vê ele falando inglês, parece que ele tá apresentando o programa dele lá, sem nenhum problema, porque a pessoa tá ambientada no inglês. Ele deve falar inglês muitas vezes durante o dia, ou muitas vezes durante a semana, sempre deve estar falando com alguém de fora, então isso ajuda muito. Você não precisa parar para pensar na palavra e nem nada do tipo. Esse é o problema de muita gente. Às vezes ela sabe o inglês, mas ela não sabe falar, porque por ela não estar habituada, toda vez que ela vai começar a falar, ela tem que lembrar da palavra na cabeça dela, e às vezes não vem de primeira, porque você não está acostumado, então você para, pensa, né? Um pouco como é o caso do Anderson Silva ali, você vê que ele dá umas pausadas de vez em quando, né, para poder vir a palavra. Já no caso do Luciano Huck aqui, não tem isso, beleza? Even 1 second more, 1 second less. 60 seconds. You can think good things that you can do in your life in 60 seconds. Só um detalhe, porque, né, pô, Luciano, deixa a menina ficar mais de 60 segundos. Que isso, velho? Tô com a ídola dela aqui, a Katy Perry, velho. Vai deixar ficar 60 segundos, pô. Isso, né, que ela deve ter feito algum malabarismo pra poder conseguir ter essa proeza. It's gotta be in English. You know, it cannot Marcelo be translated to Portuguese or to, Brazilian situations like, hey man, you meet me 9 o'clock in Jabaquara Avenue. I'll be in front. Aqui tá justamente aquilo que eu falei. Você pega essas palavras em português que você não tem como traduzir, fica desse jeito. Can you meet me in Jabaquara Station? Tipo, não tem muito o que você fazer. Jabaquara é uma palavra em português. Você vai falar o quê? Jabaquara. Mas, assim, Marcelo Adnet claramente tá falando muito bem aqui. Deve estar fazendo um show fora do Brasil, deve ser o caso. E um sotaque bem parecido com o americano, né? A maioria das pessoas que estão aqui provavelmente tem um sotaque mais parecido com o americano, até pela proximidade que a gente tem com os Estados Unidos. Tá certo? You recognize me. I'll be wearing a Gaviões da Fiel shirt. There's no... Gaviões da Fiel shirt. É isso aí, não tem muito o que fugir. Tem que usar a palavra em português mesmo. Here there's a bunch of crazy for you, Corinthians. E aí você vê que no final ele até tenta fazer um Corinthians com sotaque de americano. Maybe 3 or 4 Ronaldo. years because my knees, but most of the time I was very happy. Bom, aqui a gente vê claramente alguém que, talvez, né, por ter vindo de baixo, não teve muita chance de estudar inglês, talvez numa época da escola, mas não foi uma coisa muito avançada e claramente aprendeu na vivência. Você vê que claramente ele fala palavra por palavra do jeito que tá escrito, porque ele deve ter vivido lá, ele viveu na Espanha durante muito tempo, na Europa, enfim. E aprendeu lendo como se fosse um brasileiro lendo algo em português, só que tava em inglês. E ele fala dessa mesma forma. Parece que é um sotaque muito puxado, mas pô, tá dando uma entrevista, tá sendo entendido. Tenho certeza que com esse inglês aqui arranjaria emprego na maioria das empresas que pedem inglês, tá? Isso tranquilamente, gente. Never miss a match because of party. We still have to enjoy life. And he's really, really good. He's really, really good. Né, você vê que é um sotaque já mais puxado. Às vezes até cai perto de um Joel Santana que provavelmente deve ter aprendido da mesma forma. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Mas assim, nada desabona não, viu? Fiquem tranquilos. Young, he's gonna be very good, very important in 2014. We have always the pressure to win the World Cup. And this time, playing at home, it's gonna be more pressure. E playing at home não precisa falar inglês, né, Ronaldo? Aí é mais fácil, pô. Bom, aqui Ayrton Senna. Like I said, still young, 31, but I've been involved in motor racing from 4 years old, believe me. And bom, claramente você vê aqui que ele já tem um pouquinho mais de dificuldade para falar. Talvez por não ter que falar muito sempre inglês ou algo do tipo. Eu também não sei dizer
Vou ser sincero, eu sou um brasileiro que não conhece tanto de Ayrton Senna, até porque não era tanto da minha época. Mas você vê que ele dá essas pausas exatamente para puxar as palavras, para virem na cabeça. Ele sabe o que falar em português, mas ele tenta traduzir isso e depois da tradução que a palavra vem na cabeça e aí ele fala. E nisso dá essa pausinha. Então, sempre que você estiver praticando conversação em inglês, é uma coisa que você tem que entender que é isso. Não adianta ficar traduzindo. Você já tem que pensar em inglês, que as palavras vêm automaticamente, vêm rápido. Por exemplo, quando você está falando português, você não precisa primeiro, sei lá, vou falar, a roupa tá dentro do armário. Eu não preciso imaginar o desenho da roupa na minha cabeça, imaginar o armário, para depois pensar, aquilo é roupa, aquilo é armário, e aí falar. Porque aí, senão você trava. Você só fala. Então, é isso. Pratique inglês no dia a dia. Se precisar, dentro da English Bay, a gente tem aulas de conversação para você participar e assim você vai conseguir destravar e falar de uma maneira bem fluida, beleza? When I come to England in 1981 to participate in the Formula 4 Championship, was my first season of racing cars. Until then was only go-karts. Aqui uma palavra que muita gente talvez não conheça, que é go-karts. No Brasil a gente fala geralmente kart, né? Quando a gente fala daqueles carrinhos que você aluga ali, corre meia hora e tudo mais. Já nos Estados Unidos eles são conhecidos como go-karts, não só karts, porque karts pode ser, na verdade, um carrinho que te ajuda a puxar as coisas ali, não tem nada a ver com kart de corrida, né? Por isso go-karts. I was born in Gilberto Gil. Salvador. It's the capital of Bahia, the state. The capital of Bahia. É aquilo que eu falei, não tem como traduzir, é Bahia mesmo. And it's been like in the 15th, the 16th century, Salvador. Até mesmo Salvador ele tentou falar com algum sotaque. Salvador, talvez, não sei. Mas claramente a gente vê que ele sabe inglês. Dá pra ver que ele consegue usar todas as preposições, toda a gramática de forma certa, mas ele demora pra falar exatamente porque talvez ele não tenha uma vivência no inglês, né? Sabe que Gilberto Gil sempre morou aqui, tirando, né, uma certa época da vida dele. Talvez por não ter esse costume, ele dá essas pausas pra esperar vir as palavras, pra ele tentar traduzir aquilo que ele quer dizer. New York was founded. Salvador was larger than that. Salvador was the largest city of the South Hemisphere, then. Well, I guess both. Shirt and a dress, but more like a dress. I hope. Does it look like a shirt? Well, I was actually shooting in Cabo, so I was shooting in the sun, so I got... Aqui a gente vê uma coisa um pouquinho diferente. Que ela, por exemplo, tem muita vivência, você vê que ela fala e não para, e é uma coisa fluida totalmente. Mas ela puxa bastante o sotaque do Brasil. Então ela deve ter... Isso geralmente mostra que a pessoa aprendeu não tanto na convivência, mas de repente numa escola ou algo do tipo, e aí foi pra lá, e aí se acostumou, e aí fala direto, fala que é uma beleza. 10 while I was shooting, Perfect. Two birds with a stone. It's very sexy names. I mean, it's very sexy makeup. I mean, look. There's aroused. Você pode ver, não tem gotta... qualquer tipo de pausa na fala dela. Ela fala como se ela realmente só falasse inglês, e é isso mesmo. Também porque mora há tanto tempo lá, tem que saber também. Hi, I am Ivete Sangalo from Brazil, and I want to hear your voice. Avon is empowering women around the world to achieve their dreams, and you can be part aqui of claramente ela deve estar lendo algum script ou algo do tipo, pela forma que o vídeo está sendo feito. Aí fica difícil analisar se ela realmente sabe, se tá vindo dela, se ela tá acostumada, porque, bom, ela tá lendo, né? Mas assim, uma fala ok, nada demais, dá pra entender o que ela tá dizendo. E acho que no final é isso que é importante, né? A gente entender um ao outro o que está sendo dito, é isso que vai te arranjar o emprego dos seus sonhos, é isso que vai fazer você não passar perrengue na sua viagem para fora do Brasil, e é isso que vai te ajudar a fazer amigos em qualquer lugar do mundo, beleza? Mas terminando por aqui, lembre-se, sotaque não é tudo, sotaque na verdade não é nada, é só uma coisa natural que as pessoas têm. Se uma pessoa de repente ela tem a língua um pouquinho mais travada, ela vai falar de um jeito diferente, vai falar a mesma língua com você, e não é por isso que você não vai deixar de entender ela, tá? A gente tem que acabar com esse preconceito de que, não, com sotaque fica mais feio. Não tem nada disso. O importante é você falar, ser entendido e ter clareza naquilo que você está falando. Uma coisa que é muito importante é você praticar inglês sempre. Então tem os grupos de conversação, por exemplo, da English Bay, para você participar. Fala com algum amigo seu de fora, se de repente você tem essa oportunidade. E uma coisa tenta não só se apegar às palavras-chave. Muita gente que aprende sozinho aprende dessa forma, né? Só se apegando a falar as palavras-chave e às vezes acaba até parecendo que tá falando como um homem das cavernas, né? Por assim dizer. Eu querer
carne, eu passar porta. Não, né? Tenta usar as preposições que vai deixar uma coisa mais fluida, uma coisa até um pouquinho mais formal, mas uma coisa mais fácil de ser compreendida, tá certo? Então, para mais outras dicas, até a próxima. Vou fazer umas poses engraçadas aqui para você usar.